pessoal, eu sou a Cris Cândido e esta é mais uma edição do programa Partícula Sonora, com mais um episódio aí bem bacana da temática Poesias que se tornaram músicas, né? Esse é um programa aí que você pode utilizar para muita coisa, uma pesquisa, para uma curiosidade, né? E sempre é muito interessante isso. Por que dessa ideia, né? Poesias que se tornaram músicas. Isso é uma coisa que vem de muito tempo, né? Lá de 5 séculos antes de Cristo, né? Lá na Grécia, na época de Sócrates, um grande filósofo aí, já existiam os aedos gregos, né? Os rapsodos, os bardos, eles faziam poesias e cantavam as suas poesias, né? Então, a ideia desse vídeo podcast é oferecer um conteúdo rico em informação para vocês e conhecimento, em que se mesclam a literatura, a música, a história e a filosofia, principalmente essas duas áreas aí voltadas para a educação. Nesta edição, então, da Poesias que se tornaram músicas, eu vou apresentar para vocês um especial voltado para um artista paranaense, né, um grande artista paranaense de grande renome, né, que seria o Paulo Leminski. Né. De antemão, aí, então, a gente tem que conhecer um pouquinho a história do Paulo Leminski, a sua vida, a sua obra, os seus impactos de poesia que se tornaram canções posteriormente nesse cenário cultural nacional e também internacional, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho depois do VT. Já lembra de se inscrever e acompanhar esses vídeos, que esse é o primeiro de uma série de outros que estão por vir aí, tá bom? Então, daqui a pouquinho aí, depois da vinheta, a gente vem para falar Paulo Leminski. É isso aí, minha gente, então vamos que vamos falar aí de Paulo Leminski, grande artista paranaense nascido em Curitiba, né? Paulo Leminski, então, o nome completo dele como que é? É Paulo Leminski Filho. Ele nasceu no dia 24 de agosto de 1944, na cidade de Curitiba, aqui no Paraná. Faleceu também na capital paranaense no dia 7 de junho de 1989, né? Ele era de descendência polonesa e africana. Leminski, também chamado de samurai malandro, apresentava uma grande bagagem cultural e intelectual. Apaixonado pela cultura japonesa, ele foi tradutor e seguidor de Matsuo Bashō, um dos poetas mais famosos do período Edo. Né? O período Edo, para quem não sabe, foi uma época de ouro e florescimento cultural no Japão, na época que se compreende ali entre 1603 até 1868. Né? O Bashō, ele era reconhecido como mestre de haikai, então é por isso que o Paulo Leminski ele tem essa pegada no haikai, né? Haikai, para quem não sabe, ele é uma palavra japonesa que significa, aliás, ele é formado por dois termos, né? O termo hai, que vocês vão ver aqui no cantinho da tela, o que é, como se escreve, que significa gracejo ou brincadeira, e o termo kai, que significa harmonia e realização, né? Ou seja, representa um poema humorístico. E é um poema curto, formado assim por 3 versos, né? Como que é formado o haikai, então? Então, 3 versos, em que o primeiro e o terceiro verso são pentassílabos, né? Ou seja, formado por 5 sílabas poéticas, e o segundo verso ele é heptassílabo, ou seja, formado por 7 sílabas poéticas. Muito bem, o fascínio pela métrica oriental do Leminski fez com que ele, ao lado do poeta Guilherme de Almeida, fosse reconhecido como um grande divulgador da poesia haicaísta no Brasil, cuja principal característica era a concisão e a preocupação com a linguagem, uma vez que o grande desafio para encaixar as palavras era encaixar mesmo as palavras na rigorosa métrica do poema, né? Esse era o grande desafio dos haicaístas naquela época. Entre os anos 60 e 70, o Leminski ele tornou-se professor de História e Redação em cursos pré-vestibulares. Posteriormente, ele atuou como diretor de criação e redator em agências de publicidade, o que influenciou bastante a sua produção poética, né, sobretudo no aspecto da comunicação visual. Em 75, o Leminski publicou o seu primeiro romance, né, chamado Catatal, um livro que denominou uma prosa experimental, e diante da visão conceitual da crítica literária da época, o Leminski ele foi um dos poetas expoentes, né, de um movimento cultural brasileiro denominado nada mais nada menos que poesia marginal.
ou ainda também conhecido como a geração mimeógrafa, ou mimeógrafo, né? Mas por que, né, poesia marginal, geração mimeógrafo, o que é isso, né? Bom, a geração mimeógrafa, ou mimeógrafo, ou da poesia marginal, ela ficou conhecida por esse nome porque muitos poetas recorriam ao mimeógrafo, que é aquela máquina, né? Quem é mais das antigas, aí, tipo eu, assim, a gente meio que teve esse contato. Uma máquina para realizar cópias, né? Hoje a gente não tem mais isso, hoje a gente tem scanner, a gente tem máquina fotocopiadora, enfim, né? Mas antigamente não, antigamente nós tínhamos os mimeógrafos, aquele trazia um papel assim com cheirinho de álcool, aquelas provas que a gente fazia com cheirinho de álcool, era tudo feito ali, era impresso, digamos assim, no mimeógrafo, né? Então era uma máquina para realizar cópias com o original escrito ou desenhado em relevo, né, para reproduzirem os seus textos e livros. O que acontecia então? O método era quase artesanal mesmo, e era um processo alternativo de criação, produção e distribuição do poema, que substituía os meios tradicionais, né, de circulação das obras e tal, como as editoras e as livrarias, conforme a gente conhece hoje. Eles eram vendidos de mão em mão, e os livros eram comercializados a baixo custo, para um público restrito que frequentava ali os eventos relacionados, né, com a cultura marginal. Assim conhecida por estar fora, né, dos cânones literários e à margem da crítica literária. Na literatura e na poesia, a marginália, também como era conhecido o pessoal que estava nesse movimento marginal da poesia, foi representada aí por nomes como Paulo Leminski, José Agripino de Paula, Wallace Salomão, Francisco Alvim, Torquato Neto e o Chacal, né? Vocês estão vendo todas as fotinhas deles aqui em cima que eu estou colocando aí, para quem nunca viu a carinha deles. Já no campo musical, já que a marginália foi um movimento que influenciou as diversas artes, os principais nomes desse período aí foram Sérgio Sampaio, Tom Zé, Jorge Maltner, Jardim Macalé e Luiz Melodia, né, que posteriormente foram rotulados pela imprensa assim, com um epiteto meio ingrato, digamos, né, e nada simpático, ao meu ver, para aqueles que não encontravam espaço nas grandes gravadoras e discos da época, que era aí o pessoal que se enquadrava nos compositores malditos, né. Pega ali boa parte inclusive do pessoal que estava no movimento do tropicalismo na época aqui no Brasil, né. Então essa inovação poética e cultural proposta pela marginália teve como força motriz, né, o inconformismo com os moldes literários impostos pela academia e com a chamada cultura oficial brasileira, responsável por deixar à margem toda a produção cultural que estava fora dos padrões, né. Por isso que eles eram os poetas malditos, ou os artistas malditos, né. A poesia marginal, então, junto com Paulo Leminski, não ganhou um capítulo só seu nos livros didáticos da literatura brasileira. Não teve. Se vocês pesquisarem aí, vocês não vão achar nesses livros convencionais aí sobre literatura brasileira alguma coisa relacionada, um capítulo relacionado ao movimento da poesia marginal. Mesmo porque ela nunca foi considerada um movimento literário, né? E sim um movimento de poesia. Mas ainda assim deixou um legado para diversos poetas e escritores. Então, qual que é a proposta aqui, depois desse pequena apresentação aí do Paulo Leminski, de suas ramificações aí no cenário cultural nacional, a gente vai trazer 3 poesias do Paulo Leminski que se tornaram belíssimas canções nas vozes de intérpretes brasileiros e compositores brasileiros também. Então, o primeiro poema de Leminski, que se tornou canção, o primeiro de todos eles, foi o poema Verdura, né? Verdura aí que foi, ela ficou sendo a 11ª canção do álbum de Caetano Veloso que lançou esse álbum em 1981 com o nome de Outras Palavras, né? Esse álbum Outras Palavras, ele tem uma curiosidade bem bacana, porque ele foi o 13º trabalho do artista, do Caetano Veloso, né? Conforme eu disse, foi lançado em 81, contendo um total de 13 faixas, 13º trabalho com 13 faixas, né? E a canção, ela versa entre o lirismo e o tom cínico ali, né, sobre a imposição sociocultural dos Estados Unidos no Brasil, que já acontecia desde lá da década de 80 aqui no Brasil, né. Muito bem, a segunda música então aí que só se tornou música a partir de um poema do Paulo Leminski, foi Luzes, né, o poema Luzes aí,
que o que acontece na vida do Leminski? Mesmo após ele ter falecido em 89, as suas músicas, o seu trabalho, a sua produção, eles não pararam por aí. Os artistas eles foram reinterpretando, fazendo aí inovações, reescrevendo os trabalhos de Leminski, e sendo assim, a nova roupagem que Luzes recebeu foi em 2001, né? Teve outras, mas eu preferi pegar essa do Arnaldo Antunes, né? Arnaldo Antunes aí ele fez uma nova roupagem mais expressiva e voluptuosa para Luzes, né? Ela deixou, depois vocês vão ver ali no link da descrição desse vídeo, cada uma dessas 3 músicas eu vou deixar o link, eu não posso colocar o trecho no vídeo porque senão o YouTube vai lá e corta, né? Mas enfim, essa música, Luzes, gravada em 2001 pelo Arnaldo Antunes, ex da banda Titãs, foi parar no álbum denominado Paradeiro. Paradeiro, ele é o 5º álbum de estúdio do cantor Arnaldo Antunes e que ao todo contém 15 canções, né? 15 canções maravilhosas. Luzes é a 8ª faixa desse álbum. Né? Há de se destacar ainda, né, que inclusive nesse álbum, Paradeiro, além dele fazer uma reinterpretação, uma nova roupagem com a poesia Luzes do Paulo Leminski, o Arnaldo Antunes ele ainda faz uma parceria com Alice Ruiz. Quem que é Alice Ruiz? Alice Ruiz ela foi companheira de Paulo Leminski por um grande período aí da vida desse importante poeta aí, literário aqui do nosso Paraná, né? Então o Arnaldo Antunes, o que ele fez? No Paradeiro, ele fez a primeira faixa com Alice Ruiz, essa primeira faixa se chama Atenção, e também a 4ª faixa do Paradeiro aí com Alice Ruiz, que leva o nome de Se Tudo Pode Acontecer, né? Bem legal mesmo. E aí então, finalizando aí o top 3 das poesias que se tornaram músicas, em especial Paulo Leminski, lembrando que esse é o primeiro episódio, vai ter outros aí, né? Pra quem é fã de Paulo Leminski tem que ficar ligado. Próximo poema então, leminskiano aí, como é que a gente pode dizer? Vamos falar agora o que se tornou uma bela canção, né? É um poema aí que eu achei muito bacana, porque bacana entre aspas, né? Porque foi um poema que o Paulo Leminski escreveu nos últimos anos de vida dele, que ele já sabia que ele ia morrer, né? Ele veio a falecer em virtude de uma cirrose hepática. Ele encontrou um grande boêmio, né? Então, né, o álcool e Paulo Leminski estavam bem juntos naquela época. Então, ele sabia dessa partida que ele teria, né? Então, ele escreveu um poema que se tornou música posteriormente, denominada Dor Elegante, né? Ela foi gravada por 2 intérpretes maravilhosos. O primeiro deles foi o grande aí Itamar Assunção, né? Ele é um artista muito atento e muito performático aí, principalmente na década de 70, né? Para quem conhece mais assim, por exemplo, Secos e Molhados, né? Uma coisa desse gênero aí, Itamar Assunção era mais ou menos daquele jeito, assim, mas bem performático, né? Ele é um dos principais nomes da vanguardista paulista, tal como a poesia marginal. A vanguarda paulista, ela também não é um movimento caracterizado no cenário cultural como se fosse um capítulo de uma enciclopédia cultural do Brasil, né? Ela aconteceu ali meio que à margem mesmo, né, desses artistas que não estavam aí dentro do grande bolo cultural da época, né? Enfim, qual que é a pira do Itamar Assunção? Ele une música, teatro e outras inovações, né? E no álbum chamado Pretobras, de 1998, ele fez essa interpretação do poema Dor Elegante do Paulo Leminski, né? Então, bem bacana mesmo essa canção ao receber a letra, né? Ficou linda, assim, vocês vão ver ali no link. Dica de passagem, então, essa transformação ela é quase sempre apenas a colocação de instrumentos musicais, no caso, e a voz, né? Pois melodia e métrica quase sempre são presentes em todas as composições do Paulo, né? Uma das mais sensíveis e delicadas criações do Paulo Leminski, o autor ele versa com a sabedoria e a singeleza, sabe? É incrível. Sobre o valor da vida, né? O que é a vida pro Paulo, e a histórica e até barroca capacidade de partir do martírio, né? Daí nisso tudo nasce a beleza da canção que se torna. Então, depois de 98, ali com o Pretobras, o álbum Pretobras lançado pelo Itamar Assunção, foi a vez da compositora, da cantora e compositora Zélia Duncan, né?
no álbum Pré-Pós Tudo Bossa Band. Esse aí foi o 8º álbum de estúdio e 10º da carreira da cantora e compositora Zélia Duncan. Essa música, Dor Elegante, ela corresponde à 10ª canção desse álbum, do Pré-Pós Tudo Bossa Band. É um álbum que possui 16 faixas, né? Com muitos arranjos. Ela fez bastante parcerias ali para estar desenvolvendo esse álbum. E deu no que deu nessa maestria toda, principalmente também com essa escrita singela, essa escrita profunda que o Paulo Leminski colocou em Dor Elegante, né? E é isso aí, minha gente. Esses foram os 3 poemas que se tornaram canções maravilhosas, diga de passagem aí, construídas, elaboradas, pensadas com muito sentimentalismo, com muita profundidade. Apesar de muitos acharem que o haikai, por ser apenas com 3 versos, seja pentassílabo e heptassílabo, Paulo Leminski foi um artista muito superficial, mas era de uma profunda superficialidade, né, digamos assim. Ele mesmo se dizia que ele era um profundo superficial. Então ele soube... É muito difícil você ter esse talento de você escrever poucos versos, mas com tamanha profundidade. E isso Paulo Leminski conseguiu com muita honra e com muita categoria, com muita técnica, com muito conhecimento, com muito sentimentalismo. Então fica aí a nossa homenagem nesse primeiro episódio aí para as poesias se tornaram músicas, Paulo Leminski. Aí semana que vem a gente tem mais, espero que vocês gostem e espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, compartilhem. E é isso aí, minha gente. Partícula Sonora, o episódio para músicas, poesias que se tornaram músicas. Volto daqui uns dias com mais Paulo Leminski e com mais coisas bem legais para vocês. Eu sou a Cris Cândido e a gente se fala. Tchau, gente.